E eu acho que hoje talvez os homens eles tenham um pouco mais de medo de encontrar alguma coisa do que propriamente do exame. Porque, assim, de maneira geral, os homens têm uma expectativa de vida aí 5 anos menor do que a das mulheres, porque vivem de forma mais perigosa, não fazem seus exames de prevenção, se aventuram mais do que as mulheres, né? E um fato é justamente isso, também procurar menos auxílio médico e exame de prevenção. Bom, a falta de informação a gente já sabe que acaba trazendo a diagnósticos ruins, né? Já num estágio muito avançado, mas o diagnóstico precoce, doutor, aumentam as chances de cura? É importantíssimo a gente tocar nesse assunto, porque o diagnóstico precoce, ele é feito com 2 ferramentas, que é o exame de sangue, né, que é o exame do PSA, e o exame de toque. Nesse cenário, a gente consegue diagnosticar os pacientes em até 90% aí dos casos, a gente consegue pegar a doença em fases iniciais, e quando a gente faz o diagnóstico em fases iniciais, o paciente consegue chegar na cura, e isso é talvez a ferramenta mais importante que a gente tenha para oferecer para os homens. E é uma doença que não dá nenhum sintoma em fases iniciais. Não adianta você esperar nenhum tipo de alteração urinária, nenhum tipo de dor, sangramento na urina. A gente consegue fazer o diagnóstico precoce desde que o homem vá nas suas consultas periódicas. O risco de um homem ter câncer de próstata ao longo da vida é de 18%. Então é um risco considerável. Como a Águida mencionou, é o tumor mais frequente do homem, tirando os tumores de pele. Então ter um tumor não é o fim do mundo. O problema é a gente demorar para diagnosticar esse tumor. Quando ele espalhar, quando ele chegar numa fase que já se encontra em fases avançadas, nós não temos mais como curar esse paciente. O tratamento vai ser prolongado, obviamente, a gente tem muito para oferecer para o paciente metastático, mas nós não vamos chegar numa cura mais. Além de não ter sucesso, não ter a cura, ele vai ter muito mais sofrimento, né? Vai ser um tratamento muito mais agressivo, mais invasivo e mais doloroso para ele e para toda a família, né, doutor? Sem dúvida. Nas fases em que o tumor já saiu fora da próstata, o paciente padece de dores ósseas, as metástases acometem os ossos, linfonodos, causam entupimento do paciente para urinar. A situação é muito mais trágica e muito mais complicada de ser remediada. Doutor, a partir de que idade é o indicado para que o homem faça os exames preventivos e principalmente no caso de histórico familiar? Existe uma diferença aí no início desses exames da prevenção? Existe. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todo homem após os 50 anos de idade procure urologista para fazer exames de rastreamento com PSA e com toque anualmente. Tá? A periodicidade é uma vez por ano. Só que, como a Águida mencionou, aqueles homens que têm um histórico de câncer familiar, os negros e os obesos precisam começar um pouco antes, porque esses têm um fator de risco aumentado para câncer de próstata. Então, esses homens precisam começar aos 45 anos de idade, realizando seus exames de PSA e de toque anualmente.